Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no canal. E olha só, temos polêmica atrás de polêmica. Antes eu queria, claro, desejar um Feliz Natal para vocês. Eu espero que vocês tenham tido um dia incrível ontem, que tenha sido muito bom, que tenham comido bem, que tenham passado com pessoas que vocês amam, né, gente? E refletido bastante a intenção do Natal, que não é só sobre presentes, mas é sobre presença, sobre estar presente para você, para quem você ama. O Natal traz uma mensagem muito importante de reflexão e eu espero que vocês possam ter tido a oportunidade de refletir sobre isso, né? Sobre tudo que representa. Então, Feliz Natal para vocês, de qualquer forma. E hoje vamos trazer aqui dentro desse vídeo as principais polêmicas que ocorreram nesse Natal, entre ontem e hoje, para você ficar bem antenado aí. Começando com informações chocantes que abalaram o Brasil sobre um grave acidente aéreo que deixou todos em estado de alerta, principalmente, segundo fontes próximas aqui alegaram, do presidente Lula. O presidente Lula parece estar aí preocupado com o ocorrido e é um envolvimento entre esse acidente aéreo e o governo do Lula. Eu vou trazer para vocês, tá? Também, além disso, em pleno Natal, o Lula foi desmascarado ao vivo. Então a gente percebe um isolamento do chefe aí, né? Executivo aí do Brasil, vamos dizer assim, é um isolamento cada vez maior. E isso está muito claro. É um momento histórico. A gente vê governadores se unindo contra o presidente do Brasil, vou mostrar para vocês, jornalistas, a mídia expondo os podres dele, assim. Então parece que a casa tá caindo para a esquerda, viu? E também, gente, vamos mostrar a repercussão internacional relacionado também ao esquerdista. Então aproveite para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e bora lá para as informações. A primeira polêmica, eu vou compartilhar minha tela com vocês, já começa a respeito do Lula, que deu um presente de Natal para os bandidos, né? Mas isso aqui parece que não vai durar por muito tempo não, viu, gente? Olha só, decreto de Lula dá aos bandidos vantagem de atirar primeiro na polícia. Aí saiu aqui, Revista Oeste. Caiado critica decreto de Lula, dizendo que é um presente de Natal para o crime. E o jornal o Globo também trouxe aqui a matéria, mostrando aí que governadores avaliam ir ao STF contra o decreto de uso da força policial, né? E o Planalto acelera a regulamentação. Ana, o que é isso, né? O que ele decretou, o que está acontecendo? Vou trazer, inclusive, com um pouquinho da minha opinião. Castro do Rio, Caiado de Goiás, Ibanez do Distrito Federal, todos eles reagiram, não só eles, jornalistas, críticos, como mostrei aqui, Revista Oeste, Gazeta do Povo, né? Reagiram ao texto que prevê medidas como a utilização de armas de fogo apenas como último recurso. Gente, olha só, resumindo, né? Teve um decreto aqui do Ministério da Justiça sobre o uso da força por policiais em todo o país, que se tornou mais um impasse entre o governo federal e os governadores de oposição na área de segurança pública. Foi publicado na última terça-feira um texto que prevê o uso de força e de armas de fogo apenas em último recurso. E ele foi criticado por vários chefes do executivo, né, de estados. O que aconteceu? O que eles estão reclamando, né? Primeiro, eles estão dizendo o seguinte: chantagem explícita, né? Eles consideraram que isso é um presente de Natal ao crime organizado, afirmaram que a medida promove o maior engessamento das forças policiais sobre o repasse às unidades de federação. E ele disse o seguinte, que o decreto impõe aos estados que, caso não siga as diretrizes do governo do PT para a segurança pública, os estados perderão acesso aos fundos de segurança e penitenciário. Então, trata-se de uma chantagem explícita contra os estados que acaba favorecendo a criminalidade. Na mesma linha também, eles trouxeram, além disso, que é uma interferência total. Segundo eles, a segurança pública ela é responsabilidade do governo estadual, porque o governo federal tem que cuidar da polícia federal. Polícia estadual é dever do Estado. Então, ele colocou interferência total. Uma pena que o governo federal, ou melhor, o presidente Lula, não saiba seu espaço. Quem faz segurança pública são os estados, disse a CNN Brasil. Então, eles disseram que vão sim recorrer ao STF a respeito disso, da medida, para assustar o efeito da medida o mais rápido possível, né? E eu quero trazer um pouquinho a minha opinião para vocês a respeito desse assunto, que é um assunto bem delicado e que devemos refletir, né, gente? Embora seja essencial o uso da força letal, que o uso, né, da força letal ele seja bem regulamentado para evitar abusos. O governo deve garantir que os policiais tenham
claro sobre como agir em situações de risco sem temer punições injustas. Além disso, é crucial que qualquer medida externa para a segurança pública seja amplamente debatida com forças de segurança, especialistas, sociedade civil, para evitar mal-entendidos e consequências não intencionais. Uma política equilibrada deve proteger tanto os direitos humanos quanto a segurança dos cidadãos e dos agentes da lei, óbvio, né? Aqui a crítica está sendo a respeito da limitação do uso de armas por policiais, porque o decreto exige que a força letal só seja usada como último recurso, com a intenção de preservar vidas, o que é um princípio válido. No entanto, os críticos alegam que essa exigência cria uma insegurança jurídica para os policiais, que podem hesitar em agir rapidamente em situações de risco por medo de serem processados, né? Então, policiais que enfrentam incidentes armados diariamente podem sentir-se desprotegidos e desmotivados, já que qualquer decisão de usar força pode ser questionada. Tem a alegada vantagem para infratores, né? A argumentação de que bandidos atiram primeiro reflete a percepção de que o decreto pode restringir a capacidade de resposta da polícia em situações de perigo iminente, e isso coloca os agentes em uma desvantagem em relação aos crimes, que não obedecem às mesmas regras. Então, cadê a regra pro criminoso? Quer punir só a polícia. E óbvio que existe, né, a polícia que comete também as infrações. E essa polícia tem que ser punida severamente, óbvio. Todos que fogem da lei, que matam inocentes, que cometem esses crimes bárbaros que a gente vê nos noticiários e também no dia a dia, tem que ser punido com rigor da lei. Mas isso não significa colocar em risco a segurança de todos os policiais por alguns casos isolados, né? Precisa-se sim condenar todos os que cometem erros, investigar, treinar e capacitar muito bem a polícia, mas temos que analisar com muita cautela esse tipo de lei. Muitos policiais também veem essas mudanças como uma desconfiança do governo em relação ao seu trabalho. Então, isso pode prejudicar a moral das forças de segurança, a disposição dos agentes em agir decisivamente em momentos críticos, né? Então, em vez de fortalecer a segurança pública, o decreto pode enfraquecer a autoridade policial, abrir espaço para mais crime, já que os bandidos podem se sentir mais confiantes ao perceberem uma política menos reativa. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Enquanto você comenta, uma outra situação também que a gente vê aqui no governo Lula, que a gente percebe, é sobre realmente facilitar para os bandidos, né? Um grande exemplo, gente, não é só esse decreto da arma de fogo, não, ou da força letal, mas é o próprio Lava Jato. Aqui mostrou um resumão, né, desse ano do Lava Jato, que tem um ano com séries de derrotas no STF e derrubada de atos no atacado. Então, aqui mostra que as medidas refletem o movimento em curso no tribunal de reverter procedimentos da operação que investigou um dos maiores crimes de corrupção do país envolvendo a Petrobras, né? Colocando em xeque empreiteiras, alto escalão da política brasileira. E aqui na matéria mostra um dos principais casos que gerou repercussão ainda até internacional, a decisão do ministro Gilmar Mendes, em outubro desse ano, que anulou as condenações do ex-ministro José Dirceu, atendendo a pedidos de defesa de estender ao petista a decisão em que o STF considerou o ex-juiz, hoje senador Sérgio Moro, suspeito para julgar o presidente Lula. Então, o ex-ministro da Casa Civil, no primeiro governo Lula, Dirceu havia sido condenado em 2 processos, apenas que somavam 34 anos de prisão. A decisão de Gilmar pelo retomar os direitos políticos, uma vez que ele deixa de estar enquadrado na lei ficha limpa. E o ministro da STF sustentou que mensagens trocadas entre Moro e procuradores da Lava Jato mostram que a mesma falta de isenção em relação a Lula também impediu que Dirceu tivesse direito a um julgamento justo e imparcial. Interessante que quando é para proteger o Lula ou tirar as condenações de aliados de Lula, eles falam em uma justiça imparcial. Mas quando é para o Bolsonaro, parecem não ligar muito para isso, não é mesmo? É interessante. Então mostra que, mais uma vez, a parcialidade do STF e como o governo tem influência na questão jurídica e o jurídico e o político do Brasil está polarizado, está contaminado, vamos dizer assim, né? Aqui também mostra que Milei, enquanto o Brasil, o governo Lula também veio só tacando mais impostos e impostos na gente, Milei elimina imposto que tributava compras e pagamento em moeda estrangeira. Saiu aqui no Estadão, a medida deverá reduzir, sobretudo, preços de serviços digitais como Netflix, Spotify, além de gastos em viagens ao exterior.
Então, gente, desde segunda-feira, 23 de dezembro, o governo da Argentina deixou de cobrar o chamado Imposto País, criado no governo do Alberto Fernandes e válido para transações realizadas em moeda estrangeira. Segundo aqui a administração do Javier Milei, a expectativa é que a medida diminua custos de plataformas digitais e facilite a compra de moeda estrangeira para a população. Então, olha a diferença de governo, né? Gritante. E aqui mostra o que mais? O recado de Natal de Trump, para ver que a esquerda, gente, está só afundando, ficando cada vez mais isolada. Trump volta com um recado de Natal bombástico. Republicano envia uma mensagem com menções a Just, Joe Biden, Panamá, radicais de esquerda e Groenlândia. E ele ousou nessa carta de Natal, hein? Ele escreveu a mensagem começando Feliz Natal a todos, incluindo, e fez referência a inimigos e recentes polêmicas. No texto, ele menciona soldados chineses ilegais no canal do Panamá, o presidente Joe Biden. Ele menciona aqui sobre querer anexar alguns países vizinhos, como Groenlândia, e o premier canadense. Ele quer fazer o Canadá, a Groenlândia, ser Estado americano, né? Então, ele colocou aqui a respeito de Canadá, que ele quer Canadá como um Estado americano. Então, ele fez essa citação. E aqui ele trouxe da Groenlândia, trouxe o recado para lunáticos de esquerda. Então, ele mencionou Feliz Natal aos radicais lunáticos de esquerda que estão tentando constantemente obstruir nosso sistema e nossas eleições. Segundo ele, os radicais de esquerda sabem que a única chance de sobrevivência é recebendo o perdão de um homem que é Joe Biden, que não tem absolutamente nenhuma ideia do que está fazendo. Trump encerra a carta dizendo que, na verdade, se recusa a desejar Feliz Natal a essas almas sortudas em referência aos 37 criminosos perdoados. E no lugar disso, ele diria, vão para o inferno. Então, vocês viram que ele mandou um recado reto e direto, né? E aqui, gente, Lula é desmascarado ao vivo de novo. O Celso Portiolli desmentiu, inclusive, a revista Veja e negou o agradecimento para Lula. A revista disse que o apresentador do SBT agradeceu ao vivo ao presidente Lula, quando, na verdade, ele havia agradecido uma mulher chamada Luma. Então, gente, o Celso Portiolli precisou se pronunciar através do X para desmentir uma notícia criada pela revista Veja. O apresentador legendou um trecho do Domingo Legal exibido no dia 22 de dezembro, para explicar que não agradeceu ao Lula por injetar dinheiro na emissora, conforme a Veja trouxe. E segundo aqui, né, a matéria, o Celso Portiolli entrará com processo contra a revista pela mensagem falsa. Comentem aí o que vocês acharam. E agora, para encerrar o nosso boletim, eu vou encerrar aqui com a polêmica da queda do avião e o ligamento aí sobre o governo Lula, né, que sempre vem com motivo para querer comprar aquele avião de 1,5 bilhões. E dizem aí por trás de bastidores que Lula parece estar preocupado, gente, o governo Lula. Por quê? Porque saiu aqui, inclusive no Poder 360, que o governo Lula usa aviões iguais ao que caiu no Cazaquistão. O modelo da Embraer já buscou Lula depois de pane no México, fez viagens oficiais e cumpriu missões de repatriação no Oriente Médio. Gente, então o caso aconteceu que a FAB, Força Aérea Brasileira, ela tem 2 aviões, Embraer E190, que é o mesmo modelo da aeronave que caiu nessa quarta-feira, dia 25 de dezembro, nesse Natal, no Cazaquistão. Batizado de VC2, o modelo já foi usado para prestar apoio de segurança em viagens do presidente Lula, como quando o VC1, conhecido como Aero Lula, teve uma pane no México, vocês se lembram? Então, esse VC2 ele já é usado para viagens oficiais de ministros, demais autoridades do governo federal e já participou de missões de repatriação de brasileiros no Oriente Médio, em novembro, e resgate de animais nas enchentes do Rio Grande do Sul. E aí, aqui diz que o modelo é considerado seguro, contando com a queda no Cazaquistão. Só teve 3 acidentes desde quando ele foi lançado, que foi em 2004, então são 20 anos, 3 acidentes. E foram causados, inclusive, por falha humana e por um ato intencional. Na China, eles disseram que foi o piloto que não tinha visibilidade da pista por causa das condições meteorológicas. Na Namíbia, o avião também caiu, depois que o capitão deliberadamente direcionou uma aeronave para o solo e todos os 33 ocupantes do voo morreram. Já no Cazaquistão, que ainda vai ser investigado, né? Aconteceu agora nesse Natal. Segundo autoridades locais, 38 pessoas morreram e 29 sobreviveram, estão recebendo tratamento hospitalar. Segundo a Embraer, ela lamentou a situação, eles ainda estão investigando,
Mas entre as possíveis causas aventadas até o momento estão a colisão com pássaros e disparo de artilharia antiaérea. Então não foi por pane qualquer, porque o avião deu defeito e caiu. Então, assim, é considerado um avião seguro, mas a gente sabe que tudo é motivo para o Lula querer gastar, né? Então vamos ver o que ele vai se pronunciar, mas por trás dos bastidores já citam sobre essa intenção aí do desespero, tá vendo? Olha só, o modelo caiu de novo, preocupação, eu preciso de um avião melhor. Então vamos observar, tá? Mas é isso que está acontecendo, isso é o que aconteceu assim de principais ocorridos do Natal para cá dentro do mundo político. Assim que sair mais novidades eu trago para vocês, então fiquem de olho no canal. Obrigada, um beijo, até o nosso próximo vídeo.